Olha só, a gente vai seguir falando sobre a situação do coronavírus nos estados e agora um retrato de mais um estado do país que está lidando, claro, com o combate à Covid-19. A gente fala sobre Minas Gerais. Está conosco aqui o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Como vai, governador? Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela entrevista, pela presença aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aí com vocês. Espero estar passando alguma coisa que Minas possa estar contribuindo. Pois é, né? Na nossa última conversa, inclusive, governador, o senhor trouxe bons exemplos aí, mostrou uma situação, um panorama mais favorável aí em Minas, né? Mesmo com mortes, mesmo com contaminações, trouxe aqui uma leitura mais positiva. Como que está a situação hoje em Minas, governador? Bom, deixa eu pegar aqui o nosso último boletim. Até ontem nós tínhamos 21.728 casos confirmados e 481 óbitos. Vale lembrar que Minas Gerais hoje é superado apenas pelo estado do Mato Grosso do Sul, quando diz respeito a óbitos por 100 mil habitantes. Apenas Mato Grosso do Sul está numa situação melhor do que Minas Gerais. Minas está bem acima da média nacional devido a alguns fatores. Eu atribuo principalmente, em primeiro lugar, a nós termos agido aqui com muita agilidade. Logo no dia 16 de março, nós suspendemos as aulas e começamos a adotar as medidas de isolamento social. Isso, com certeza, foi fundamental, porque a pandemia parece muito com um incêndio florestal. Se você age rápido, você controla aquele incêndio. Se você demora a agir, aquele incêndio dificilmente fica sob controle depois. Outro ponto que ajudou muito é que o mineiro aderiu muito ao isolamento social, contribuiu muito. E o mineiro é criterioso, é consciente e acabou fazendo um isolamento de boa qualidade. Terceiro, nós temos 80% da população no interior do estado. Essa pulverização da população acaba contribuindo, o que não ocorre em outros estados, onde uma região metropolitana muitas vezes concentra 50% da população. E, por último, eu diria que foi decisivo também nós estarmos nessa fase de reativação da economia, descentralizando as decisões. Conhece cada cidade muito melhor do que eu, cada um dos 853 prefeitos. E cabe a eles fazer aquilo que é melhor para a cidade e não a mim, que estou tão distante dos municípios. Pergunta agora de Augusto Nunes. Augusto. Governador, em primeiro lugar, parabéns aí pelo desempenho, né, no combate à pandemia, um negócio muito complicado. Acho que essas medidas que o senhor tomou dão um norte para os demais governadores, eu tenho dito isso com frequência. Eu pergunto, depois da abertura, com o avanço da abertura, que em muitas cidades de Minas já está bem avançada, né? Algumas cidades já começaram a abertura das atividades, reabertura da economia há um mês. Mudou alguma coisa? A situação se tornou preocupante em algum lugar ou tudo caminha em ordem? Queria que o senhor falasse se houve alguma mudança que pudesse inquietar aí o senhor. Augusto, cada região do estado tem um cenário diferente. Nós temos, inclusive, mais de 30% das cidades que até o momento não tiveram sequer uma notificação ou óbito. E é lógico que essa situação deixa o prefeito muito mais confortável. Mas temos regiões como a região metropolitana, a região do Vale do Aço, Ipatinga, Uberlândia, onde a curva nos últimos 15 dias teve um aumento acentuado. Mas o nosso secretário de Saúde tem conversado diariamente com vários prefeitos
e deixado eles e também os seus respectivos secretários municipais de saúde cientes dessas situações municipais ou regionais. E muitos prefeitos e regiões têm recuado nesse avanço das atividades econômicas. Nós já tivemos caso de determinadas cidades terem avançado e depois recuado. É uma situação que deve perdurar nas próximas semanas ou até mesmo meses para que a pandemia fique sob controle. Se o número de casos sobe muito, nós temos de tirar o pé do acelerador ou até mesmo colocar o pé no freio, como eu disse. Dessa maneira, nós temos conseguido controlar. Graças a Deus, no momento, nós não temos no estado nenhum hospital sem condição de atender as pessoas. Muitos dos hospitais ainda têm leitos vagos disponíveis, então é algo que exige esse acompanhamento muito minucioso e contínuo, e é isso que nós temos feito. José Maria Trindade, agora a sua pergunta, Zé. Pois é, governador, eu dizia agora há pouco aqui de que há uma tendência nacional e natural, né, de interiorização aí do coronavírus. Isso está acontecendo claramente em Minas, segundo dados que eu tive acesso. Eu queria saber qual é a estratégia do senhor, se é trazer os que precisam de internação para a capital, ou para hospitais de referência, ou levar hospitais para as regiões. E, por outro lado, também, números indicam que aumentou muito o número de mortos em Minas Gerais em virtude de doenças respiratórias, o que indicaria ali a possibilidade de que as pessoas teriam, na verdade, morrido de coronavírus e que foi colocado como doença respiratória. Então, são duas questões. A primeira, como cuidar desta interiorização do vírus, e segundo, essa questão do aumento de mortes aí por doenças respiratórias em Minas. Sim. Eu vou inverter a ordem e responder primeiro essa segunda pergunta sua. Eu quero dizer que não há definitivamente nenhuma hipótese de os resultados estarem sendo maquiados. Toda pessoa que vem a óbito, principalmente aquelas por síndrome respiratória aguda grave, que teve um aumento acentuado em todo o Brasil, são submetidas ao teste do Covid. E uma coisa interessante que eu tomei conhecimento nos últimos dias é o hospital que atende um paciente Covid, ele recebe um valor muito superior a outras doenças. Então, o hospital acaba tendo um estímulo, um incentivo para que o teste seja feito. Isso eu garanto que Minas não tem o que esconder. Inclusive, nós fizemos um levantamento junto aos cartórios nos primeiros 5 meses de 2020, se comparado com os primeiros 5 meses de 2019, nós tivemos 1.842 óbitos a menos no estado de Minas. Com a pandemia, Minas se transformou num estado mais seguro do que era antes da pandemia. Esses são os números que nós temos. Então, não há subnotificação de óbito. Há sim, e com certeza em todos os lugares, há subnotificação de casos assintomáticos. Porque como nós temos poucos casos em Minas, nós não tivemos como fazer testes em massa. O ideal seria nós termos testado os 21 milhões de mineiros. E devido à situação financeira do Estado, nós acabamos direcionando os recursos para leitos de UTIs e respiradores, e não para testes. Os testes que nós temos utilizado são aqueles que o governo federal forneceu e outros que nós já tínhamos aqui na FUNED. E com relação à interiorização da pandemia, ela está ocorrendo sim, mas nós, desde o início, desde o dia 16 de março, temos tomado aqui uma série de medidas visando, inclusive, melhorar a infraestrutura hospitalar. Até o momento,
nós já conseguimos ampliar em 862 os leitos de UTIs no estado. 90% desses leitos no interior. Se hoje alguém precisar de um leito, se ele não tiver na cidade onde mora, muitas vezes as cidades de 5 mil, 10 mil, 20 mil habitantes, que são pequenas e muitas até nem possuem hospital, mas esse paciente pode se deslocar até uma cidade um pouco maior, aonde há uma unidade hospitalar apta a estar atendendo. Nenhum paciente vai andar 300, 400, 500 quilômetros. Às vezes vai precisar andar, sim, 50, 100, 150 quilômetros, dependendo da localidade. Mas o Estado hoje, ele está muito, mas muito mais bem estruturado do que ele estava em março. Eu tenho dito sempre que o Estado vai, no pós-pandemia, ter uma estrutura hospitalar muito superior àquele que ele tinha até março. E aqui na capital, nós montamos um hospital de campanha com 768 leitos, praticamente tudo doado pela iniciativa privada. É o hospital de campanha mais barato do Brasil, mesmo com as doações. Esse hospital custou R$5.300.000, e tudo que está lá de camas, de equipamentos, será revertido posteriormente para a rede pública hospitalar. Mais uma vez, o que eu disse, Minas vai ter uma estrutura de saúde muito mais robusta do que tinha no pré-pandemia. Então, temos tomado esse cuidado de não atender só a capital. Todo o estado está ficando mais bem equipado, e agora que nós estamos recebendo os respiradores, compramos 1.047, nós estamos priorizando aquelas regiões onde há uma menor proporção desses equipamentos para que fique bem calibrada essa distribuição. Estamos ouvindo aqui o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Quem faz a pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Fiuza. Governador, o grande desafio, evidentemente, de todo gestor agora, e é uma enorme responsabilidade, é ir determinando a nova forma no novo protocolo de convivência, né? Então, o senhor já fez menção, por exemplo, a locais em que aparentemente houve um aumento de casos, né, recentemente, e isso vai regular a política de abertura. Por outro lado, governador, nós temos aí os dados indicando, né, como o dado de Nova York foi o mais eloquente em relação a isso, né, mas aconteceu na Itália, em diversos lugares, onde se viu que existe também a taxa de contágio doméstico, né? E ela é aparentemente inexorável. O contágio acontece dentro de casa também, né? Enfim, o vírus já estava, digamos, plantado na sociedade no momento em que começaram aí as quarentenas, embora o senhor tenha assinalado que Minas começou cedo e tal, eu acredito que tenha minimizado. Mas o que fazer diante desse dilema? Por exemplo, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que não quer falar, a gente falou de novo normal, ele não quer falar a palavra normal, e tudo bem, a gente entende, mas, ao mesmo tempo, ele tem sido arrojado. Ele, assim, a circulação, perguntei para ele sobre circulação em parques e praças, etc. Eles montaram quase que ali um estatuto, uma constituição, para que essa circulação seja feita com monitoramento das forças do Estado, sem aglomeração. Alguns equipamentos que podem ser vetores são retirados ou são lacrados. E, recentemente, também o ministro Paulo Guedes comentou que, para uma parte da população que trabalha na construção civil, por exemplo, é mais seguro estar no local de trabalho, é mais controlável até o distanciamento e todo o protocolo do que na sua moradia. Como fazer, governador, com uma realidade tão complexa para que o país não fique também preso, né, no medo de sair de casa? Guilherme, eu concordo com o que você mencionou. Nós vamos ter de nos adaptarmos a um novo normal. O vírus está no meio de nós e ele vai continuar por meses, e se não descobrirem uma vacina, talvez por anos. É necessário com que haja essa mudança de hábitos.
Eu mudei os meus hábitos, quem está aí nos escutando, assistindo, com certeza também mudou. Eu tenho aqui repetido sempre que aqueles que puderem fazer o isolamento, que façam, mas sabemos que muitos não podem. E esses que não podem, que façam distanciamento, que façam uso da máscara, que façam uso das medidas de higienização. Isso tem de passar a fazer parte da nossa rotina. É algo que vai ser incorporado à sociedade. Eu fui ao supermercado e vi lá o caixa de supermercado com uma tela de acrílico na frente, para que nenhum cliente tenha contato com o caixa. Muitas empresas adotando esse tipo de medida. E o nosso Minas Consciente, que é esse programa de reativação gradativa e segura da economia, deixa isso muito claro. Para cada atividade econômica, está ali especificado, tanto para os empresários, quanto para os empregados, quanto para os clientes. Qualquer um pode acessar Minas Consciente e ver as medidas necessárias para cada ramo da economia, para cada ramo de atividade. Nós vamos ter de ter essa boa vontade, caso contrário, o vírus vai se propagar. Nós temos de lembrar o mundo a partir de fevereiro, de março, quando o vírus chegou aqui no Brasil, mudou para nós. E nós temos de nos enquadrarmos nessa regra até que surja a vacina. É algo que vai ser necessário. Nos preocupa muito a questão da volta às aulas. Algumas escolas particulares já estão se mobilizando para fazer ali carteiras onde um aluno fica isolado do outro, mas escolas particulares têm muito mais recurso do que as públicas. E nós vamos ter de estar encontrando uma solução também para esse novo normal. Não sei se eu consegui te responder. Acho que sim. A gente agradece, então, muito a participação aqui em Os Pingos nos Is do governador Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, viu, governador? E boa noite. Boa noite, o prazer foi meu. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Obrigado.